Ave Cristo, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Primeira parte. Capítulo 4. Parte 2. Não era a primeira vez que o procurava, esclareceu atenciosa. Em outra ocasião, já lhe rogara socorro com êxito para certa amiga desamparada. Agora pedia para si mesma. Achava-se doente, desesperançada, aflita. Desejava uma consulta aos poderes sobrenaturais. O mago recolheu cuidadosamente as moedas que a moça lhe oferecia por remuneração antecipada e sentou-se à frente de uma trípode sobre a qual uma concha simbólica deixava escapar balsamizantes espirais de incenso. Orósio repetiu algumas fórmulas em idioma desconhecido para elas, estendeu as mãos descarnadas para a trípode e de membros inteiriçados cerrou os olhos, exclamando: Sim, vejo um homem que se levanta do abismo. Oh, foi assassinado. Mostra larga ferida no peito. Pede perdão pelo mal que lhe fez, mas declara-se ligado há muitos anos ao seu destino de mulher. Chora. Quão amargosa é a dor que lhe explode no pranto. Que lágrimas densas prendem essa alma ao lodo da terra. Fala de alguém que nascerá. Estende os braços e roga socorro para uma criança. Depois de ligeira pausa, inquiriu o velho em transe. Oh, sim, tão jovem e será mãe? Por todas as bênçãos que descem das divindades, ele suplica de joelhos para que a senhora lhe poupe mais uma dor. Não se desfaça do anjinho que tomará nova roupa na carne. Nesse ponto da estranha revelação, Orósio cobriu-se de tremenda palidez. Suor abundante corria-lhe da face. Parecia escutar atentamente o fantasma, cuja presença Helena e Anacleta pressentiam terrificadas. Findos alguns momentos de torturante expectação, o mago retomou a palavra e profetizou: Senhora, não recuseis a maternidade. Ninguém foge impunemente aos desígnios do céu. A criança ser-lhe-á proteção e consolo, reajuste e arrimo. Mas, se for consumado o seu propósito de desvencilhar-se dela, a voz de Orósio fez-se rude e cavernosa, qual se fosse mais diretamente influenciado pela entidade que o assistia. Ergueu-se animado de misterioso impulso e, dirigindo-se à filha de Vetúrio, afirmou: Então a senhora morrerá banhada em sangue, vencida pelo poder das trevas. Helena atirou-se aos braços de Anacleta, soluçando agitadamente. Compreendeu que o espírito de Emiliano interferia ali para acordar-lhe a consciência na responsabilidade maternal, e sentindo-se incapaz de prosseguir em contato com a inesperada manifestação, gritou para a companheira: Não posso mais, arrasta-me, quero viajar, esquecer. Orósio caíra novamente em torpor, deixando perceber extremo interesse no colóquio com o invisível. Mas ambas as moças, apavoradas, amparando-se uma à outra, afastaram-se à pressa, buscando a viatura que as esperava à distância. Helena, em vez de encontrar remédio que a libertasse do compromisso assumido, foi colhida por maior aflição. Tão intensa se lhe exteriorizou a melancolia em casa que o genitor, inquieto, tratou de organizar-lhe o roteiro no mar. Apolodoro, o amigo cipriota, foi chamado para entender-se com a família. Vetúrio e Cíntia, depois de lhe entregarem respeitável quantia,
confiaram-lhe as meninas para o longo passeio. Embora garantidas por grandes economias particulares, as moças empreenderam a viagem sem alegria. Profunda tristeza velava-lhes o semblante. Absortas na contemplação das águas calmas do Mediterrâneo, muitas vezes se encontraram em conversação quanto ao futuro. Em muitas ocasiões, Helena divagava em silêncio, perguntando a si mesma: seria lícito crer nas palavras que ouvira? Orósio era um bruxo. O miraculoso poder de que se revestira a fim de impressioná-la derivava-se, certo, da influência de seres infernais. Ou quem sabe, talvez que a visão de Emiliano não passasse de simples demência. Achava-se jovem, no começo da vida, sentia-se no direito de escolher o seu próprio caminho. Não seria mais aconselhável desfazer-se da obrigação que lhe constituía escuro fardo? Com que direito a alma do amante regressava do túmulo para impor-lhe tão pesado dever? Sob constantes vacilações, chegou à ilha, carinhosamente assistida por Anacleta e pelo velho tio. Salamina, a antiga capital, dantes linda e próspera, fora destruída por uma tremenda revolução judaica no Império de Trajano. O êxodo da população era lento, mas progressivo. Diversas aldeiotas e fazendas formavam-se nos arredores da cidade em decadência. Num desses burgos pequeninos, Apolodoro situara o ninho doméstico. Recebida com inequívocas provas de respeito e de estima, Helena, invariavelmente amparada por Anacleta, adquiriu os serviços de encanecida escrava nubiana, Balbina, a quem prometeu libertação e retorno à pátria, logo se visse desobrigada do tratamento de saúde a que se propunha submeter. E contra todos os protestos afetuosos do anfitrião, alugou uma vila confortável em pleno campo, alegando a necessidade de ar puro e absoluto descanso. Os dias corriam sobre os dias. Tomada de tédio e desesperação, a moça Patrícia deliberou tentar algum método de fuga. Sutilmente conseguiu arrancar de Balbina algumas informações sobre as ervas que pretendia aplicar. A serva experiente, sem perceber suas intenções, ministrou-lhe os conhecimentos de que dispunha, e a própria Helena, sem qualquer notificação à governanta, preparou a beberagem certa noite e recolheu-se ao leito para sorvê-la antes do sono. Depositou a taça no móvel ao alcance das mãos e buscou refletir alguns momentos. Mergulhou-se em profunda abstração e, quando se esforçou mentalmente para tomar o prateado copo e beber-lhe o conteúdo, sentiu-se envolvida por estranho torpor. Consciente, embora, como quem sonhava desperta, viu Emiliano pálido e abatido junto dela. Colocava a destra sobre o tórax ferido, como na visão de Osório, e, dirigindo-lhe a palavra, falou, triste: Helena, perdoa e compadece-te de mim. Minha violenta separação do corpo foi prova terrível. Não me recrimines. Daria tudo para permanecer e desposar-te. Mas que podemos fazer quando os céus se pronunciam contra os nossos desejos? Poderás imaginar o martírio de um homem colocado além do túmulo, sem meios de amparar a mulher que ama? A moça, transitoriamente desligada do corpo físico, ouvia aterrada. Se pudesse, fugiria sem detença. Emiliano era apenas uma sombra do atleta invejável que conhecera. Assemelhava-se a um fantasma que a parca vestira de dor. Somente os olhos vivos e fascinantes eram os mesmos. Fez menção de recuar e esconder-se, entretanto sentiu-se como que chumbada ao solo e presa por laços imponderáveis ao amante redivivo.
Mostrando o propósito de tranquilizá-la, o recém-desencarnado aproximou-se com mais carinho e falou: Não receis, a morte é ilusão. Um dia estarás igualmente aqui, tal qual todos os mortais. Sei quão tempestuoso te parece o horizonte. Quase menina foste surpreendida por dolorosos problemas do coração. No entanto, sempre vale conhecer mais cedo a verdade. No íntimo, a jovem desejou saber por que tornava ele do mundo das sombras, amargurando-a. Não possuía já suficientes razões para apoquentar-se? E pensando que o amante estivesse exonerado de todos os deveres morais, considerava no imo da consciência. Por que insistirá Emiliano em acompanhar-me quando se encontra livre? Não fora arrebatado da terra a morada da paz? Deixando transparecer que lhe percebia as palavras inarticuladas, o inesperado visitante respondeu: Não creias seja o sepulcro uma passagem direta para o domicílio dos deuses. Vivemos longe da luz quando não cogitamos de acendê-la no próprio coração. Além da carne em que nossa alma se agita, somos defrontados por nós mesmos. Os pensamentos que alimentamos são teias escuras que nos prendem à sombra ou às sendas de sublime esplendor, impelindo-nos para a frente. Aqueles que deixamos para trás retardam o nosso passo ou favorecem-nos o avanço, conforme os sentimentos que a nossa memória lhes inspira. Não suponhas haja impunidade nos tribunais da justiça divina. Recebemos invariavelmente, segundo as nossas obras. Nesse ponto da singular entrevista, Helena recordou-se mais nitidamente do enigma que a dilacerava. Acaso Secundino voltava do sepulcro para lembrar-lhe as obrigações de que pretendia desvencilhar-se? Súbita aflição assomou-lhe a alma inquieta. Como alijar o fardo de angústia? Reconhecia-se entre o espírito de Emiliano a relembrar-lhe uma felicidade que não mais lhe sorriria na terra, e uma criança intrusa a ameaçar-lhe a existência. No fundo, queria ser mãe e desenvolver no próprio coração os potenciais de ternura que lhe explodiam no peito, mas não nas circunstâncias em que se achava. Jamais sentira tão grande flagelação moral. Lágrimas ardentes escaldavam-lhe os olhos. Ajoelhou-se desesperada e gritou: Como me pedes compaixão, se sou mais desventurada? Compreenderás, porventura, o tormento da mulher sobre o grilhão de compromissos que lhe deslustram a dignidade pessoal? Sabes o que significa esperar um acontecimento desonroso sem o braço que nos prometeu segurança e carinho? Ah, os mortos não conseguem penetrar o infortúnio dos vivos, porque se assim não fora, me levarias também. A convivência dos seres infernais deve ser mais benigna que o contato dos homens cruéis. O desfigurado mensageiro acariciou-lhe a cabeleira sedosa e observou: Não blasfemes, venho para arrogar-te valor. Não desprezes a coroa da maternidade. Se aceitares a prova difícil, com submissão aos divinos desígnios, não nos separaremos. Juntos em espírito prosseguiremos em busca da alegria imortal. Suporta com serenidade os golpes do destino que hoje nos fere. Não menoscabes o rebento do nosso amor. Às vezes, nos braços tenros de uma criança, encontramos a força que nos regenera e nos salva. Não recuses, pois, a determinação dos céus. Guarda contigo a flor que desabrocha entre nós. O perfume de suas pétalas alimentar-nos-á a comunhão. E um dia, reunir-nos-emos de novo nas esferas da beleza e da luz. A jovem tentou prolongar o entendimento daquela hora inesquecível, contudo,
Talvez porque expandisse a sensibilidade em desequilíbrio, a figura de Emiliano como que se fundia em névoa esbranquiçada, afastando-se, afastando-se. Chamava-o a alta voz, mas debalde. Acordou a gesticular no leito, brandando desvairada. Emiliano, Emiliano! Um dos braços agitados derrubou involuntariamente a taça próxima, entornando-lhe o conteúdo. Perdera-se a criminosa tisana. Helena enxugou o pranto copioso e, porque não mais pudesse conciliar o sono, levantou-se e procurou o ar fresco da madrugada num terraço vizinho. A visão do firmamento estrelado como que lhe suavizou o tormento íntimo e as veludosas vibrações que vinham do mar secaram-lhe os olhos úmidos, acalmando-lhe o coração. Mais reservada e mais abatida, esperou resignada a obra do tempo. Anacleta, leal e amiga, obteve indiretamente, em conversações reiteradas e supostamente sem importância com Balbina, todos os informes imprescindíveis à assistência que devia prestar-lhe. E depois de longas semanas em que se manteve acamada, a moça Patrícia deu à luz uma pequenina. Assistida exclusivamente por Anacleta, que se desvelou pela tutelada na posição de verdadeira mãe, Helena contemplou a filhinha com insopitáveis conflitos no coração. Não sabia se a odiava com violência ou se lhe queria com ternura. A governanta fê-la notar a coincidência de a menina haver herdado certo sinal materno, uma grande mancha negra no ombro esquerdo. Vestindo-a carinhosamente, observou: isso a tornará reconhecível em qualquer ocasião. Não obstante fastigada, Helena respondeu resoluta: não pretendo reencontrá-la. Entretanto, conjeturou a amiga, o tempo corre atrás do tempo. Um dia serás talvez possível a reaproximação. Custa-me pensar que nos desvencilharemos de uma bonequinha como esta. Não surgirá um meio? Helena, contudo, atalhou firme. Ela deve desaparecer. É uma filha que não pedi e que não me cabia esperar. Anacleta, desapontada, aconchegou-a de encontro ao coração, envolveu-a em panos de lã e, em seguida, apresentou-a ao angustiado olhar materno, acrescentando: é tua, dá-lhe alguma lembrança. Pobre avezinha, como se portará na ventania? A moça, estranhamente dominada de pensamentos contraditórios, sufocou as lágrimas dos olhos úmidos e, tomando de móvel próximo um belo camafeu, em que se via a imagem de Cíbele, admiravelmente esculpida em marfim, adornou com ele o corpo da pequenina. Logo após, recomendou decidida: Anacleta, organiza-lhe a viagem. É preciso despachá-la num cesto grande, sob qualquer árvore do campo. Evita confiá-la à porta de determinada pessoa, de vez que não pretendo estabelecer qualquer laço de ligação com o passado que considero morto a partir desse instante. Helena, suspirou a moça com o evidente intuito de aconselhar. Não interfiras, afirmou a jovem mãe. Quando o dia clarear, serei portadora de novo destino. Não me fales mais nisso. Saberei recompensar-te. Dispõe de mim como quiseres. Anacleta procurou ainda impor-se, mas a filha de Vetúrio, sem tergiversar, exclamou: não discutas. Os deuses decidirão. A sobrinha de Apolodoro cumpriu a ordem, choramingando, e, munindo-se de agasalho, saiu conduzindo o pequeno fardo. O dia estava prestes a alvorecer. No horizonte, o sol não tardaria em anunciar-se.
Anacleta foi visitada pela tentação de deixar a criança no limiar de alguma herdade, onde conseguisse acompanhar-lhe a evolução indiretamente. Todavia, embora não concordasse com a atitude de Helena, vivia, por sua vez, na condição de subalternidade. Dependia da casa de Opílio e, muito particularmente, da menina Vetúrio. Seguir a criança, ainda que de longe, seria atrair aflições sobre a própria cabeça. Não desejava abandonar o destaque social da casa de Cíntia. Era exageradamente feliz para perder com facilidade as vantagens de que se rodeava na vida. Contudo, cortava-lhe o coração a dor de abandonar a pequenina completamente à própria sorte. Seria justo entregar daquele modo um ser humano à furna dos animais? Que destino poderia esperar a inocentinha em pleno matagal? Fitou o rosto miúdo, mal velado pela cobertura envolvente, e a compaixão intensificou-se-lhe ainda mais, em reconhecendo que a menina se deixava conduzir, sem chorar. Soprava o vento fresco, qual se fora uma carícia do céu. A corajosa governanta havia caminhado aproximadamente 3 quilômetros, no rumo de pequeno povoado próximo. Não poderia prolongar demasiado a excursão, sob pena de denunciar-se. Mas como abandonar a criança aos imprevistos da charneca? Não se conformava à ideia de perpetrar semelhante crueldade. Guardá-la-ia num ângulo de caminho, até que pudesse sentir-se segura. E em preces, rogava aos numes de sua fé encaminhassem até ali alguém cuja presença a tranquilizasse. Preocupada, esperou, e quando a diurna claridade começou a espraiar-se, através dos lençóis de névoa, notou que um homem, como quem cultivasse no campo a meditação matutina, apareceu ao longe, caminhando devagar. A moça ocultou-se, rápida, e a criança, pressentindo talvez o aparecimento de mãos amigas, passou a vagir ruidosamente. O passeante estulgou o passo, abeirou-se dela e, ajoelhando-se junto ao cesto, bradou: Grandes Serapis, que vejo? Um anjo, ó deuses! Um anjo sem ninguém. Inclinou-se cuidadoso, afagou a cabecinha nua e, erguendo os olhos para o alto, exclamou: Divino Zeus! Há 15 anos conduziste Lívia, minha única filha e consolo de minha viuvez, para a glória de teu seio. Hoje, que me sabes um peregrino sem apoio, má restituís. Louvado sejas. Doravante, não serei mais sozinho. Com extremada ternura, retirou a menina do berço improvisado e apertou-a de encontro ao coração, sob as drobas da capa acolhedora em que se envolvia, e retomou o caminho por onde viera. Os primeiros raios de ouro da manhã desvelaram a paisagem, parecendo que o céu reafirmava a sua proteção à terra, e os pássaros começaram a cantar melodiosamente, como se agradecessem à divina providência a alegria de uma criança perdida que havia encontrado a bênção de um lar.